Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h06 e fazemos contato com o mestre e doutor em Ciências da Religião, Gedeon Freire de Alencar. Bom dia, Gedeon. Bom dia, Cláudio. Gedeon, a gente teve a divulgação de uma pesquisa do Datafolha mostrando que o número de evangélicos no Brasil tem se aproximado do total de católicos. De acordo com esse levantamento, 30% dos brasileiros professam a primeira religião, né? São evangélicos, enquanto 50% optam pelo catolicismo. E quando se compara, né, os católicos com os evangélicos, há uma prevalência de mulheres e negros também no segmento evangélico, entre outros dados. Eu queria saber justamente, Gedeon, o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Bom dia, obrigado pelo convite. O que mais me chamou não foi necessariamente um dado, foi a observação que o Mauro Pellegrini faz, dizendo que entre boa parte das mulheres e dos negros mantém a opinião divergente dos que predominam na igreja. Ou seja, são os segmentos mais críticos ao governo. Ou seja, um dado mais do que quantitativo, qualitativo, muito significativo, dessa distensão, dessa tensão que existe dentro desse ambiente, porque estereotipadamente sempre se trabalha com a ideia de um grupo hegemônico, homogêneo, que todo mundo diz a mesma coisa, mas aí dá um gap extraordinário nessa pesquisa, de dizer que essas mulheres e esses negros são extremamente críticos desse governo, ou seja, parece que você tem uma elite religiosa que combina e que aceita a crítica dentro de tudo que esse governo está fazendo, e tem um grupo crítico nesse universo, que esse grupo crítico é o que mais interessa. Certo, e nesse aspecto, né, existe aí uma coisa simplificadora quando se fala, por exemplo, do segmento evangélico, não só porque existe essa distinção dentro das próprias igrejas, né, conforme a origem social, conforme até o gênero, né, como a gente pode ver em cada uma delas, mas também de uma forma geral entre as denominações chamadas evangélicas. Sabemos, por exemplo, que existe uma diferença bem grande entre o neopentecostalismo, o pentecostalismo e também outras denominações. Eu queria que você falasse a respeito disso, Gedeon, da diversidade que existe, que nem sempre é compreendida quando fazemos essa versão simplificadora. Ou seja, se não fosse protestante, não seriam sectários. Ou seja, são protestantes exatamente por ser sectários. E sectário aqui não no sentido negativo, mas no sentido técnico. São grupos distintos. Desde a Reforma Protestante, quando Lutero inventa lá a história da leitura da Bíblia, autonomizou que todo mundo pudesse ter sua Bíblia e pudesse ter a sua leitura. Ora, conquanto, assim, mais uma vez, uma estereotipação desse grupo muito sectário do grupo católico, como se a Igreja Católica fosse homogênea. A Igreja Católica tem um ponto em comum, que é o Papa e o Vaticano, mas os grupos internos são extremamente distintos também, conquanto todos se chamam de católicos. Ou seja, há um abismo entre um franciscano pé descalço e um salesiano, para dizer o mínimo. Tendo os grupos protestantes também, e vem dos grupos budistas, nos grupos muçulmanos e assim por diante. Ou seja, você tem uma diversidade absoluta, uma polissemia absoluta nesses grupos. E não só nos grupos, mas dentro das próprias denominações. Uma coisa é uma igreja presbiteriana elitizada, por exemplo, aqui em São Paulo, ali em Perdizes, e outra coisa é uma igreja presbiteriana lá no Capão Redondo, e assim por diante. Não é à toa, inclusive, que essas denominações mais tradicionais, inclusive, são absolutamente rarefeitas na periferia. O que você tem na periferia são muito mais igrejas pentecostais. Mesmo as igrejas pentecostais, enquanto você tem uma igreja pentecostal extremamente conservadora, como, por exemplo, a Deus e Amor, você tem uma igreja pentecostal muito mais progressista, como, por exemplo, as igrejas inclusivas LGBTI hoje em São Paulo e no Rio e no resto do Brasil, são invariavelmente igrejas também renovadas ou pentecostais, ou seja, é muito mais fácil ser uma igreja pentecostal inclusiva do que uma igreja tradicional conservadora. Uma segunda coisa, tem esse chavão de que os pentecostais estão apoiando o governo, sim, do ponto de vista da moralidade, isso é muito óbvio, do discurso pentecostal, é muito recorrente, mas é a liderança chamada renovada, ou chamada reformada, Mackenzie, Igreja Presbiteriana no Brasil, é quem tem dado o principal apoio ideológico, ou seja, os quadros principais do governo Bolsonaro e, por exemplo, no Ministério do Direito das Mulheres, que são os principais assessores da Damares,
são exatamente ideólogos presbiterianos reformados, e o último, agora o grande nome, foi o ex-reitor do Mackenzie, que vai se tornar o chefe da CAPES. E quando a gente fala justamente desse alinhamento de alguns segmentos das igrejas evangélicas a essa agenda moral, a gente não pode esquecer também que setores da Igreja Católica e de outras igrejas que não são evangélicas também se alinham a essa agenda, não, Gedeon? Os espíritas, percentualmente, terão um apoio maior. Então, quer dizer, não é algo típico só das igrejas evangélicas. Sem dúvida. E quando a gente fala, por exemplo, dessa aproximação da religião com a política, a gente volta um pouco ali para a Assembleia Nacional Constituinte, foi quando justamente antes a gente tinha representações no Congresso mais ligadas às igrejas ditas da linha histórica do protestantismo, né? Igreja Batista, por exemplo, e ali começa a inserção, por exemplo, de deputados que são eleitos ali por meio da Assembleia de Deus. Mas essa é uma história também de exclusão, né? Quer dizer, a gente já tinha muitos brasileiros ali afiliados a igrejas neopentecostais, pentecostais, mas eles não tinham representatividade na política, né? Queria que você falasse a respeito dessa inserção também que se dá nesse momento, Gedeon. Me chama muita atenção agora, alguns analistas, jornalistas, os pentecostais chegando no poder e agora nós temos representação política, o que alguns teóricos estão chamando de confessionalização política. Como se o Brasil tivesse sido absolutamente secular, laico a vida toda, e agora ele está perdendo sua laicidade e a sua secularização por causa da presença pentecostal. Ora, desde quando esse país foi laico? Desde quando esse país foi progressista? O descobrimento, com muitas aspas, em 1500, é legitimado com a missa. E durante quase 4 séculos, a Igreja Católica foi a religião oficial. Sabe? Brasília, lá na esplanada dos ministérios, tem uma Igreja Católica. Sabe? No plenário do Supremo tem uma cruz que representa a tradição católica. Que aí é uma outra idiosincrasia brasileira, porque cruz é um símbolo cristão e nos outros países do mundo as igrejas protestantes têm cruz. E aqui, por causa da proibição católica, só a Igreja Católica tem cruz. Ou seja, também um anacronismo de dizer que só agora, por causa da presença pentecostal, é que a nossa laicidade que tem presença política religiosa ou que tem uma confessionalização política. Ou seja, enquanto esse país foi terrivelmente católico, não houve problema na laicidade. Eu concordo perfeitamente que nós estamos tendo agora, no atual governo, uma confusão, para dizer o mínimo, uma confusão entre ideias religiosas e ideias políticas, de forma explícita. Mas isso sempre teve. Diferentes problemas que você teve com a censura, com filmes, ou na época do governo Sarney, a Igreja Católica proibiu um filme sobre Maria. E assim por diante. Quantas vezes nós tivemos isso? Carnaval, nós tivemos problema com a Igreja Católica, quando, o famoso desfile do Joãozinho 30, quando a Igreja Católica proibiu que tivesse uma manifestação religiosa lá. Ou seja, sempre teve essa relação promíscua de religião e governo no Brasil, né? E nunca ninguém teve esse escândalo de que a laicidade estava em perigo. Mais uma vez, nossa laicidade está em perigo. Admito que a laicidade esteja em perigo por causa dessa intromissão e abrir um parênteses. E eu sou evangélico pentecostal e não concordo absolutamente com essa postura desses evangélicos pentecostais com esse tipo de intromissão, sem esse parênteses, mas isso sempre existiu. O que tem agora é uma coisa que você colocou aqui, desse preconceito mesmo que existe contra evangélicos. Por quê? Porque era sempre um grupo pobre, periférico, insignificante quantitativamente, e agora esse pessoal tem alguma representatividade quantitativa e está deslumbrada com o poder, e aí agora tanto eles estão deslumbrados de forma um tanto piegas, para dizer o mínimo, e você tem uma elite escandalizada agora, quando essa elite não se escandalizou, quando você tinha o domínio e a hegemonia católica, por exemplo. Agora, nesse aspecto, então, Gedeon, da participação e de como as igrejas, né, do segmento evangélico participam, por exemplo, da própria organização social das periferias, falta para a esquerda, em especial, tentar compreender esse fenômeno, tentar entender, ao invés de vê-lo de uma forma preconceituosa? A esquerda sempre foi, eu sou de esquerda, mas a esquerda sempre foi preconceituosa, não só contra evangélico, mas a esquerda sempre foi preconceituosa contra a religião.
né? Isso é um dado. Isso ninguém pode negar. Tá? E aí, assim, as razões, tanto da esquerda como a religião, não terem o mínimo de afinidade, são longas e não dá para discutir aqui. Tá? E eu acho que nos dois lados tem as razões devidas. Tá? Então, assim, aí agora a esquerda de alguma forma, jogou todo esse contingente religioso na mão dessa direita estúpida que está aí, e aí agora está todo mundo chorando do rumor. Uma lástima tanto para os evangélicos quanto para a esquerda e para o próprio país. Agora, sempre houve esse preconceito do ponto de vista religioso. Aí esse chavão marxista babaca de que a religião é o ópio do povo. E aí esquece quando o próprio Marx está dizendo que também é o suspiro dos oprimidos, que é também uma manifestação desse grupo que precisa de alguma coisa ser ouvido e que tem uma função social extraordinária. Por exemplo, não precisa muito longe, não. Basta ver a função extraordinária de agregamento, de entrosamento, de articulação social que essas igrejas têm na periferia. Numa periferia como a nossa, e não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que você não tem. Você tem a ausência do Estado, falta de políticas públicas, ausência de elementos sociais aí que dê algum tipo de dignidade a essas pessoas. Você tem a igreja evangélica e as igrejas pentecostais, essencialmente, dando o mínimo de sociabilidade nesse espaço. Isso é absolutamente significativo, mas as pessoas não quiseram ver. Tá certo, Gedeon. Muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Só mais um dado. Opa, por favor. Desculpe, porque pode falar. Está se falando muito a respeito de que os evangélicos, por causa dos evangélicos, aumentou o conservadorismo. Como se esse país, voltando uma coisa que eu disse, como se esse país fosse laico, como se esse país fosse absolutamente secular, como a Holanda, como se esse país fosse o supremo do pluralismo, como era o Canadá, e agora, por causa dos evangélicos, se tornou conservador. Aí você, por causa dos evangélicos se tornou conservador. Não, os evangélicos cresceram no Brasil exatamente por ser um país conservador. É o ovo e a galinha. Não se tornou conservador porque os evangélicos cresceram. Os evangélicos cresceram porque é um país conservador. Ok? Ou seja, houve um terreno fértil aqui justamente para esse crescimento do pensamento conservador. Exato. Tá certo, Gideon. Muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado a você. Até logo. Até logo. Conversamos aqui com o mestre doutor em Ciências da Religião, Gedeon Freire de Alencar.